Quantas vendas você está perdendo porque o seu discurso não é tão bom quanto poderia ser? No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre alguns dos erros que você provavelmente está cometendo no seu pitch comercial e como a gente consegue resolver isso. Olá, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não sabe quem eu sou, meu nome é André Arcas e eu sou coach de palco. Meu trabalho é preparar pessoas para fazer apresentações fantásticas. E hoje nós vamos conversar sobre as suas vendas, como que você consegue vender mais afinando o seu discurso. Um bom pitch de vendas ele depende de planejamento. Você precisa planejar bem o seu discurso para que você consiga cobrir algumas questões essenciais e ter a certeza de que o seu cliente não ficou perdido ao longo do caminho, que você conseguiu gerar o máximo de envolvimento e interesse do lado dele. E o primeiro ponto que você precisa pensar é como você começa o seu discurso comercial. A referência disso aqui, desse conteúdo, é de um livro super interessante chamado Pitch Anything, do Oren Klaff, que você consegue conferir aqui na descrição do vídeo. Vale muito a pena dar uma olhada para ver mais em profundidade. Mas basicamente, a dica que o Oren traz é: quando você for começar a sua apresentação, você precisa ter a certeza de que você está falando com o seu interlocutor na área do cérebro que convence. Se você pegar a mente humana, você vai perceber que a parte mais externa, o neocórtex, é a parte responsável pelo nosso pensamento crítico, analítico, linguagem, raciocínio lógico. É a parte mais nova do nosso cérebro. Se você pegar o miolinho, o cérebro reptiliano, o sistema límbico, essa é a parte que não tem capacidade para a linguagem, é onde estão nossos sentimentos e é o centro decisório do nosso corpo, da nossa mente. E o que acontece? A gente normalmente conversa com as pessoas usando informações que pertencem ao neocórtex. A gente fala sobre argumentos e números e dados e questões, mas isso não é o centro de tomada de decisão. Se você quer convencer, você precisa conversar aonde o cérebro decide as coisas. Então, quando você pega o cérebro reptiliano, se você conseguisse extrair as regras pelas quais ele opera, basicamente é 1. Se isso não for perigoso, ignore. 2. Se isso não for absolutamente novo, ignore. 3. Se isso for uma novidade ou altamente perigoso, resume ao máximo e manda para o neocórtex analisar. E 4. Não mande nada para o neocórtex se não for absoluta prioridade. Então, o grande problema de uma apresentação que começa do jeito errado ou começa de uma forma que é mais do mesmo é que o seu público literalmente não está te ouvindo. Se você parece como mais do mesmo, o cérebro é programado para não gastar energia com besteira. Então você precisa começar de uma forma que desperte o seu interlocutor. E uma excelente forma de você fazer isso é você construir uma narrativa que mostra que o mundo mudou de uma forma que o seu interlocutor ainda não percebeu. Você pode começar com um insight inesperado, alguma informação que o seu interlocutor talvez não tenha parado para pensar, mas que aquilo tem uma série de implicações que faz com que ele precise mudar. Se você está num contexto, por exemplo, em que a sua indústria está se reinventando de alguma forma, talvez ela esteja começando a usar novos tipos de produtos, novos tipos de serviço. O fato de isso estar acontecendo é um indicativo de que o mundo está mudando, talvez no universo do seu fornecedor, do seu cliente. E quando isso está acontecendo, você tem a oportunidade de trazer para ele que ele precisa mudar de perspectiva rápido, porque senão ele vai ficar para trás. Ou, se ele mudar rápido o suficiente, ele vai conseguir aproveitar o momento que está acontecendo. Então, comece a sua apresentação de vendas mostrando que o seu interlocutor ele não está percebendo algo essencial, algo que pode significar o fracasso da empresa dele se ele não se adiantar. E com isso você garante que a atenção dele será sua. Muito bem, você introduziu a mudança, você mostrou para ele que ele precisa se mexer, agora está na hora de entrar na dor. Você provavelmente já sabe sobre a importância de você explorar os problemas e as dores do seu cliente. A questão aqui é
Você precisa entender que não basta você falar de dores de forma abstrata. Você precisa entender o que especificamente na vida daquele cliente está doendo. Não importa você saber que na indústria de TI existem dor A, B, C, D, E e F. Talvez algumas dessas coisas não incomodem esse cliente em particular. E isso é tudo importante porque as pessoas não vão se importar com o quanto você sabe até você mostrar que você se importa. A fase 2 aqui é você deixar claro não só que você entende em profundidade qual é a dor deste cliente, mas que você se importa com ele. E não que você decorou um monte de problemas que aquela indústria costuma ter e vai simplesmente jogar na cara dele que você sabe tudo isso. Nada do que vem depois vai importar se você não mostrar isto antes. Então, mostre para ele que você entende os problemas dele e que você se importa. E a partir daí, você vai conectar isso com os desdobramentos daquela dor. Desdobramentos que talvez não estejam tão claros. No mundo de TI, para dar um exemplo um pouco mais específico, é muito comum quando você pensa em sistemas de automatização e afins, não necessariamente esses sistemas são baratos, muitas vezes eles são muito caros. E às vezes o seu cliente ele reconhece que existe um problema ali, mas se você não desdobrar esse problema em outros, não vai ficar tão claro para ele porque que ele deveria investir 50 mil reais por mês para fazer aquilo funcionar. Do tipo, pô, cara, tá de brincadeira, você quer que eu gaste 50 pau para fazer o negócio andar um pouquinho mais rápido? Você é louco? Entende? Não é simplesmente uma questão de existir o problema ou não. Aquele problema ele precisa ser muito forte, muito relevante na vida do seu cliente. O que processos lentos implicam ou podem implicar na vida daquele cara? Ele pode implicar turnover, ele pode implicar que você está sobrecarregado, ele pode implicar que o seu processo não consegue andar mais rápido, ele pode implicar uma dificuldade de expansão. O que aquilo implica? Quando você empilhar esses problemas, você vai ter aí sim uma dor muito mais latente no seu cliente e uma disposição muito maior a comprar a sua solução. O Spin Selling é uma metodologia muito interessante que ajuda de uma forma bem tática você a fazer isso. Caso você não conheça também, o link aqui na descrição. Fase 3. Você introduziu o contexto de mudança. O que o seu cliente não está prestando atenção. Você entrou na dor dele, a essa altura ele já está chorando, dizendo, pelo amor de Deus, me ajuda. Você apresentou a sua solução que é pertinente àquele problema e a gente chega naquela questão do e agora. É muito importante que você tenha muita clareza sobre o que é sucesso neste momento. Muitas vendas, especialmente B2B, elas são multifases. Você vai ter vários encontros, várias reuniões para você conseguir chegar lá. E é importante que você tenha muita clareza sobre o que é sucesso nesta reunião. Não adianta você chegar no final e todo mundo, pô, gostei muito, obrigado pela atenção, tchau, a gente se fala semana que vem, a gente se fala depois. Não. Você precisa sair daquela reunião com muita clareza sobre quais são os próximos passos e sobre o que significa ter sido bem-sucedido. E o ter sido bem-sucedido significa você conseguir alguma coisa que vai te levar para o próximo estágio dessa venda. Pode ser um envolvimento, pode ser uma aprovação, uma confirmação, seja lá o que for, e se você não conseguir aquilo, a sua reunião foi um fracasso. Então, quando você tem clareza sobre o que significa esse sucesso, fica muito mais fácil de você amarrar a reunião no final para garantir que você conseguiu aquilo que você veio buscar. E, finalmente, o que acontece agora? Esse é um problema que é muito comum aos vendedores. Você chegou, fez a apresentação, o cliente diz, vou pensar no assunto, a gente se fala em breve. E esse é o momento que você perdeu o controle do seu processo. Se você não controla o processo, você não consegue influenciar o resultado. Então é fundamental que você saia dessa reunião com muita clareza sobre o que vai acontecer e já com muito claro na sua cabeça como que você vai conseguir influenciar isso, de preferência já pedindo isso aqui lá. Então, por exemplo, vamos supor que você apresentou o produto, o cliente disse, pô, excelente, vou pensar no assunto, obrigado. Legal, quando que nós voltamos a conversar? Se você já sair da reunião com uma data para você fazer um follow-up, é muito melhor do que você ficar se sentindo, putz, será que está sendo muito cedo, será que está muito tarde, estou sendo invasivo ou não? Estabelecer esta data antes é muito melhor. Você pode, por exemplo, pedir uma nova reunião depois. Olha, caro cliente, na minha experiência é muito comum que quando vocês vão deliberar internamente, novas dúvidas vão surgir, super natural.
Eu acho que faz todo sentido do mundo a gente voltar a se encontrar daqui umas 2 semanas para eu tirar quaisquer dúvidas que vocês tenham. É uma última chance que você tem de influenciar no processo. Ou ainda, se você está meio desconfiado que esse cliente está querendo te dispensar, é só falar, eu vou pensar, mas não vai pensar nada, eu preciso conversar com o meu diretor para ver se tem aprovação e tal. Você poderia dizer para ele, tudo bem, cliente, vamos supor que na semana que vem você converse com o seu diretor e ele aprove. O que acontece depois? Se esse cara estava te enrolando, chance ele vai ficar... E se for uma coisa genuína, ele vai dizer, se ele aprovar, a gente fecha. E com isso você consegue já ter uma clareza melhor sobre o que é verdade e o que é cortina de fumaça que está atrapalhando você. Então, tenha clareza sobre o que acontece depois e maximize sempre a sua influência no processo. Não existe bala de prata em relação a vendas. Cada venda tem a sua particularidade. Mas se você garantir o interesse do seu interlocutor no começo, se você explorar bem as dores e as suas implicações, se você tiver clareza sobre o que é sucesso e você influenciar no que acontece quando você não está na sala, eu não tenho dúvida de que você vai vender muito mais do que você vende hoje. Eu sei que nem sempre é fácil colocar todas essas dicas em prática. Então, se você tiver alguma ideia que você quer compartilhar, coloca aqui no comentário como que você começaria essa apresentação, como que você exploraria uma certa dor do seu interlocutor, como que você pode influenciar no processo, que vai ser o maior prazer comentar aqui e ajudar você a encontrar a melhor maneira de fazer isso. Porque afinal de contas, esse canal tem o objetivo de ajudar você a compartilhar o que você tem de melhor. E o meu maior desejo é que você saia daqui um pouquinho mais competente nisso. Até a próxima!